Todos bem? Com muita alegria, então, que hoje nós temos o nosso amigo Geraldinho falando para nós sobre Parábola do Mal Rico. Parábola do Mal Rico. É com você, meu amigo. Pode subir aí. Isto. Como é bom estar no ponto de luz, né? Né? Esse cantinho do céu, né? Que a gente vai assim recebendo as vibrações, né? Do ambiente, e a nossa alma vai se harmonizando, né? Nossos pensamentos vão desacelerando e vão vibrando aí na frequência do amor. Então hoje nós trouxemos para a nossa reflexão, primeiro boa noite a todos, boa noite a todas, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações. Então nós trouxemos para as reflexões da noite o capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nesse capítulo, Kardec colocou a parábola do mal rico, né? Essa parábola, ela tem muitos significados, né? E nós vamos extrair alguns, né? É claro que uma parábola a gente não consegue absorver tudo, né? Sempre fica alguma coisa para trás, porque tudo que Jesus disse é muito profundo, né? Tem uma profundidade muito grande, e nós ainda no estágio evolutivo que nos encontramos, não temos como ainda absorver todos os ensinamentos. Então essa parábola, ela é muito importante. Primeiro, ela vai mostrar para nós o reflexo dos nossos atos, né? Aqui da vida física no plano espiritual, ou seja, a consequência dos nossos atos, né? Aqui na Terra em relação, né? Ao plano espiritual. E também ela tem outra proposta de mostrar para nós duas provas que Jesus coloca para nós muito difíceis, que é a prova da riqueza e a prova da pobreza, né? Então, aí a gente vai agora ler, a gente traz a proposta de ler a parábola toda e depois a gente vai pontuando, ok? E vamos conversando, nós todos vamos conversando, tá bom? Então vamos na parábola. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhas dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ainda, né, não teve a conquista moral ainda desenvolvida, né? É claro que ser rico não tem nada a ver, né? A pessoa pode ser rico e não ter esses vícios, né? Isso aí depende de cada um, né? Da evolução espiritual de cada um, né? Então, ele fazia questão de se mostrar dessa forma. Agora, havia o pobre, né? Chamado Lázaro. Qual o significado de Lázaro? Lázaro tem o significado, aquele que Deus ajudou ou aquele que Deus ajuda. Olha que interessante, né? Então, ele estava deitado à porta, todo coberto de úlceras. Ele sofria muito com as úlceras, né? Então, esse deitado à porta, a sua porta, tem também um significado. Qual o significado que a gente pode depreender de uma pessoa miserável deitada à nossa porta, né? Qual que é o dever moral nosso, que nós que já temos posses, né? Temos condições de ajudar, qual o dever moral nosso que nós devemos fazer? Oi? Cuidar do próximo, não é isso? Então aquele que tem mais, né, tem o dever moral de doar àquele que tem menos, é um dever moral, né? Então a gente observa que o rico, ele não agia dessa forma, né? Ele via o pobre lá deitado à sua porta, mas não tinha nenhum movimento no sentido de auxiliar aquele irmão, não é?
ele continuava com a sua mesa farta, não é isso? Vestindo púrpura, mas não movimentava, né, para ajudar esse irmão. Esse era o comportamento aí do rico. Então, Lázaro muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Então ele tinha aquela vontade de comer essas migalhas, né? Que ele pudesse receber um pouco dessas migalhas, mas ninguém lhes dava. Então o fato de ninguém dar as migalhas para ele não significa que ele não comeu as migalhas para sobreviver. Só que ele tinha que às vezes recolhê-las do lixo, às vezes, né? E a gente vê pessoas catando coisas do lixo, gente, hoje ainda, muitas vezes, né? Então, seria muito bom se alguém desse para ele, né? Mas ele tinha que recolher essas migalhas no lixo. Então a gente observa aqui que os cães foi solidário com ele, queria lamber as chagas. Quer dizer, não comparando o mal, né? O cachorro comportou melhor às vezes que o ser humano aqui, não é isso? Né? Não comparando mal, né? O cachorro foi solidário com ele. Então, às vezes, né, essas duas provas são uma dificuldade muito grande da gente vencer. É fácil vencer a miséria? Não é fácil, né? Mas a gente observa aqui que Lázaro, ele não tinha ainda a conquista moral toda, ele não tinha conquistado o reino dos céus ainda no seu coração totalmente, plenamente. Mas ele foi ajudado por Deus, né? E ele teve condições o quê? De vencer a sua expiação de forma resignada, sem reclamar de nada. Se ele não ganhava as migalhas, ele ia catar as migalhas, não é isso? Então, a resignação é uma das virtudes mais bela e também mais difícil de ser praticada. Porque quando nós estamos na miserabilidade, muitas vezes a gente não tem essa resignação. A gente culpa Deus, né? Culpa o outro que não ajudou, culpa o governo que não auxiliou, culpa, né? Muitas vezes a gente age dessa forma. Então, esses dois comportamentos aí é para nós fazermos uma reflexão sobre o que a parábola traz para nós. Então, ora aconteceu que esse pobre foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Como ele foi resignado, ele estava no plano espiritual, num plano de consolação, de bem-aventurança, né? Junto com Abraão. Abraão representa o patriarca do povo hebreu, não é isso? O patriarca da fé, né? Do povo hebreu. Então, quando o rico, que também morreu, né? O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. O que significa o inferno? O inferno não é um lugar circunscrito, né? Mas é um estado, né? Vibracional, né? Um estado de consciência culpada. Então, por isso ele tinha os tormentos, né? Ele coloca aqui, né, que quando ele se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro, exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Então, o que? Essas chamas aí é a consciência culposa, né? Que teve a oportunidade, né, de fazer o bem, não o fez, né? Não o fez, por isso ele estava naquela situação, né? Desses tormentos aqui. Então, quando ele vê Lázaro com Abraão, nesse estado de alma mais evoluído, ele pede. Só que ele não pede, ele manda. E mandar aqui é autoridade, não é? Então a gente observa aqui o quê? Que ele não se arrependeu, não é? Ele estava ainda com a postura orgulhosa. Se assim não fosse, ele diria assim: Pai Abraão, né? Pede, né? Pede por favor, não é isso? Que Lázaro venha aqui, né? Que molhe o dedo, né? Na água e venha abrandar, né? A minha sede, né? Mas ele fala o quê? Manda-me. Ele
demonstra aí orgulho ainda, né? Ele ainda não se convenceu, né? Mas Abraão lhe respondeu: meu filho. Olha como é que o Espírito Superior trata, né? Ele se refere a Abraão como pai, e Abraão o refere como filho. Então o Espírito Superior, mesmo que nós estivermos na condição pior nossa, né, de degradação moral, eles nos chamam com carinho, com amor, né? Meu filho, né? Então, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e que Lázaro só teve males. Então, ele gozou dos bens da terra, né, conforme lhe aprouve, né? Mas não tem problema a gente gozar dos bens terrenos. Agora, como administrar esses bens terrenos, promovendo o nosso progresso, promovendo o bem, não só para nós, mas também para a humanidade? Esse também é bem-aventurado que age assim, não é? Sabendo utilizar bem os bens terrestres. É importante a gente fazer uma reflexão aqui, que todos os bens terrestres, na verdade, eles não nos pertencem. Nós somos usufruturários, ou seja, nós detemos esses bens por algum tempo. Tanto é que ele não nos pertence, que muitas vezes ele pode ser tirado de nós a qualquer momento. Quem nunca viu um reverse, né? A pessoa que às vezes tinha muito dinheiro, de repente perde tudo, né? E às vezes até comete desatinos, né? Porque perdeu todos os bens da terra. Não tem problema, né? E Lázaro só teve males. Os males para Lázaro, como ele estava no processo de expiação, também foi um mecanismo o quê? De aprendizagem para ele. Assim como a riqueza também é um mecanismo de aprendizagem. Isso aqui é importante a gente compreender, né, Nilton? Né? Todas as duas provas é um processo de aprendizagem. Agora, como que nós vamos nos comportar dentro dessas provas? Nós vamos revoltar ou vamos ser resignados? Essa é a questão que nós temos que avaliar, né? Então, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Aqui realmente, aqui ele afirma, por que ele está na consolação? Porque ele foi resignado, e o outro está nos tormentos, por quê? Não soube, né, promover aí a caridade, a bondade. Ademais, existe para sempre, eu achei muito forte aqui, para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Então, no Hades, que é onde são levadas as almas, esse é no conceito hebraico, né? Para onde são levadas as almas dos mortos. Então, tem várias camadas, vários campos vibracional. Aqueles mais comportados, aqueles mais comprometidos com a lei, que erraram mais, então ele está no Hades inferior, né? Aquele que, mais ou menos, né? Ele está no Hades médio, né? E aquele que só fez a bondade está no Hades superior, nas regiões de bem-aventurança, né? Então, são campos vibracional. Por isso é que ele diz que existe esse abismo. E a doutrina espírita nos explica que os espíritos que já são puros, eles têm os perispíritos mais iluminados, né? Mais puros, e eles têm a liberdade, né, de ir em qualquer planeta, de ir até para outra galáxia, né? E aqueles espíritos menos evoluídos, né, que são viciosos, que são violentos, ele tem o seu corpo espiritual muito pesado, a densidade é muito pesada, então ele não consegue galgar as alturas mais superiores, né? Isso que a doutrina ensina para nós. É isso aqui que a parábola traz, né, de ensinamento para nós. Por isso que não tem como o que está na região de bem-aventurança ir lá, porque pode esse abismo, e nem o que está aqui e cá, que existe esse abismo, são os campos vibracionais. Tranquilo? Disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão,
que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para esse lugar de tormento. Então aqui a gente observa o quê? Que ele quer um fenômeno, não é? Que ele quer que aconteça um fenômeno. E Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Então aqui nós observamos, é uma reflexão importante para nós que trabalhamos na casa espírita, que às vezes recebemos muitas pessoas para o atendimento espiritual. A gente nunca deve prometer, não é? Prometer cura, não é isso? Prometer nós vamos resolver o problema dos outros, não é isso? Então cada um, né, vai receber de acordo com o seu merecimento. É a lei. E Jesus disse muito bem: a cada um segundo as suas obras. Claro que os espíritos estão aqui para ajudar, né, para fazer o melhor em prol de nós. Mas nós precisamos também nos elevar um pouco para nós recebermos essas vibrações, para a gente absorver os fluidos espirituais para a nossa cura. Então a cura nossa é um processo, né? Às vezes demanda muito tempo nesse processo. Às vezes são várias encarnações para nós caminharmos dos vícios à virtude. É um caminho muito longo, muito extenso. Se nós conseguirmos conquistar em cada existência uma virtude, umas 10 encarnações, a gente vai estar bem perto da perfeição, não é isso? Se nós formos em linha mais ou menos reta. Mas o problema nosso, né, Berto, é que a gente faz curva, né? Não é isso, né? Vou fazendo curva. A máxima aí dentro do que você está falando é aquela: faça a tua parte que eu te ajudarei. Sim. Então, não é a casa espírita que vai dar a cura. Exatamente. Aquele que vem aqui procurando, né? Uhum. Ele vai encontrar a partir do momento que ele transforma e faz a parte dele. Faz a parte dele. A espiritualidade, até através dos médios, vem e pode concluir, né? Sim. Essa ajuda que ele fez a parte dele. Exatamente, né? Então esse aí é o entendimento. Então eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Quer dizer, já tem a lei, não é isso? A lei. O que é escutar? É observar as leis. O que diz a lei? Faça isso, não faz aquilo, não matarás, né? A lei está lá. Então, se nós quisermos buscar a nossa autoiluminação, vamos aprender a observar as leis de Deus. Tudo que é bom está de acordo com a lei de Deus. Tudo que é mal é o contrário, né? Tudo que é mal está contra a lei de Deus. Então, nesse processo evolutivo da autoiluminação, é dever nosso que queremos melhorar, buscar, né? Observar as leis de Deus. Disse o rico: se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Ele insistiu ainda, não é? E aqui, assim, muitas vezes a gente age, né, como esse rico, não é isso? Nós vivemos, às vezes, a dicotomia, né? Às vezes, assim, nós queremos tudo para os nossos filhos, para os nossos parentes, não é? As mães ficam doidas: não, meu filho, não, mas ele não é desse jeito, né? A gente, é claro que a gente, imagina, que não é crítica, né, a posição das mães, não, né? É claro que mãe quer tudo melhor do filho. A mãe não enxerga o delinquente, a mãe enxerga o anjo, não é isso? E Jesus também, em relação a nós, é dessa forma, né? Mas às vezes ela não consegue enxergar, às vezes, o erro do filho, né? Às vezes poderia ter um processo mais pedagógico, mais educativo para ele, mas ela quer, às vezes, o milagre, né? Não é isso? Então, é importante a gente refletir, né? Então, respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Olha bem, se eles são capazes, né, de ouvir Moisés e os profetas, que é a lei hebraica, né, que é a lei de Deus, né, do Velho Testamento, então ele não vai acreditar que um morto, né, vai ressuscitar. Ele não está pronto ainda para isso, né? Ele não fez ainda o dever de casa, no sentido de amealhar,
né, os valores, as conquistas morais e espirituais. Então, naturalmente, ele não tem maturidade espiritual ainda para compreender essas coisas. Então, para isso seria necessário que ele primeiro buscasse estudar essas leis, vivenciar essas leis, para que ele pudesse assim receber, né, compreender melhor e fazer a sua autoiluminação. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós nos comportamos como rico, muitas vezes estamos servindo a Mamon, não é isso? O que é Mamon? Mamon representa as coisas materiais, né? E Lázaro representa as coisas espirituais, né? A resignação, né? A vivência da lei de Deus, né? A aceitação da reencarnação, não no sentido da acomodação, mas no sentido de compreender e aceitar a proposta que Deus trouxe para nós, traz para nós, numa existência espiritual. Cada um renasce naquele ambiente, né, que ele mesmo escolheu para viver ali, para a sua evolução. A família também é escolhida, o ambiente de trabalho, tudo é mais ou menos delineado. Mas tem coisas também que correm pelo nosso livre-arbítrio. Às vezes nós arbitramos, não seguir determinadas regras, quebrar determinadas regras, às vezes enveredamos por caminhos tortuosos, não é isso? Que depois a gente tem que fazer todo o caminho de volta para voltar da posição, para seguir adiante, né? Então, essa proposta dessa parábola, que nós possamos estudar, que nós possamos refletir sobre ela, para nós conquistarmos o reino de Deus dentro de cada um de nós, né? E aqui nesse livro, Justiça Divina, todos vocês conhecem, esse livro aqui é a complementação do estudo do céu e inferno, né? Então traz aqui para nós um capítulo, só para nossas reflexões, que chama Lugar Depois da Morte. E a morte não existe, né, gente? Nós já sabemos disso, né? Eu acho que foi o Germa essa semana, na palestra Semana Espírita lá de Timóteo, morri, e agora? E agora? Pois é, morri e agora, né? O que acontece comigo, não é isso? É a grande pergunta, né? Que às vezes nos dá medo, né? Então vamos lá, lugar depois da morte. Muitas vezes perguntas na terra, para onde seguirás quando a morte venha a surgir? Anseias de certo a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas? Sonhas o acesso à felicidade, à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação, que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza, trazidos ao regime do espírito, encarnado na esfera física. O cavalo, atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre a pastagem, onde se reforcila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação do soro antiofídico, se for libertada, desliza para as tocas, onde o reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto,
volve a imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha, engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa do rumo da primavera. Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Então, aquela reflexão, né, que nós devemos fazer quando estamos sozinhos, nós e nossa consciência, né, como que nós nos comportamos? Nós não estamos sendo observados, não é? Então, se você quiser saber o lugar que nós vamos depois, é só agir dessa forma, né? Um minutinho. Então, meus irmãos, essa parábola, que nós possamos refletir sobre ela, é muito importante, né? Essas duas provas, se nós estamos no meio dessas provas, né? Estamos passando outras provas, mas esses dois parâmetros, né? Que nós possamos nos apegar a esses conhecimentos para que nós possamos viver no meio de forma mais tranquila, mais condizente com os ensinamentos evangélicos, né? Que Jesus possa estar em nossos corações. Obrigado pela atenção, muita paz a todos. Agradecemos. Saibamos então, meus irmãos, deixar esse perfume de rosas da nossa generosidade, da nossa simpatia, da nossa empatia, da bondade em nossos corações, da luz a irradiar do nosso sorriso, do nosso olhar caridoso, da indulgência que todos precisamos procurar ter para com o próximo, da benevolência no sentido da bondade. Devemos buscar manifestar a bondade de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, agirmos sintonizados com o bem, com o belo e com o justo. E assim poderemos ser chamados de verdadeiros cristãos. Como é que se reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírito, que é a mesma coisa? Pelas suas qualidades morais e pelo esforço que ele faz em vencer as suas imperfeições. Então sejamos, meus irmãos, vigilantes, vigilantes, vigilantes em todos os momentos. Sigamos firmes na fé, confiantes na bondade do Pai e agradecendo sempre a Deus por este ponto de luz, este oásis no deserto de nossas vidas. Muitas vezes atravessamos momentos como se fosse uma tempestade no deserto. Outras vezes estamos com a nossa caminhada nos sentindo tão secos diante do sol escaldante, tão sedentos de uma água que possa nos abrandar a sede. E Jesus veio nos trazendo o seu Evangelho, nos mostrando que Ele é a água, a fonte de água viva, que quem beber desta água, desta fonte pura e cristalina, jamais terá sede. E é assim que cada vez que nós nos encontramos aqui neste ponto de luz, nós estamos a beber um pouquinho dessa água e vamos renovando as nossas forças, fortalecendo a nossa fé para todos os desafios do dia a dia que tivermos que enfrentar. Então, sempre nós pedimos a Deus que não tire do nosso caminho aquelas provas tão necessárias para o nosso crescimento e aprendizado, mas que fortaleça os nossos ombros para que possamos carregar a cruz com resignação, com obediência, com paciência, com muita fé e muita gratidão a Deus. Como diz Paulo de Tarso, em tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, este ponto de luz, meus irmãos, na nossa região, este ponto de luz tão pertinho de nós, é uma bênção de Deus. E Ele sempre de portas abertas para acolher não somente a nós,
busquemos o estudo, busquemos o conhecimento, mas acima de tudo busquemos o autoconhecimento, para que neste caminho possamos nos evangelizar, que não sejamos apenas intelectualizados, conhecedores do Evangelho, conhecedores das obras, das leis, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Pouca diferença fará para nós se nós não colocarmos todos estes ensinamentos abençoados no nosso dia a dia, nas nossas ações do cotidiano. Então, que saibamos, meus irmãos queridos, buscar este caminho da nossa redenção. Vamos nos evangelizar. E este ponto de luz sempre como a nossa referência. Um ponto de luz no horizonte a guiar o viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um tempo de oração a cumprir o desiderado cristão. O amai-vos e instruí-vos é importante, por quê? Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais cristãos. Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais irmãos. Com muita gratidão a Deus, então, meus irmãos, nós vamos agora finalizar com a nossa oração lá na varanda, convidando a todos para fazermos a nossa roda de luz e finalizarmos voltando para os nossos lares com a consciência tranquila e agradecidos por termos cumprido com mais um dia a nossa missão, não é? Vamos lá então. E nossos irmãos da internet, nossos queridos amigos, Portal do Consolador, de Juiz de Fora, que nos ajuda na divulgação deste trabalho maravilhoso, a Rede Amigo Espírita de São Paulo, que nos ajuda também, a Web Rádio Fraternidade de Uberlândia, a TV Nova Luz de Curitiba e do Rio de Janeiro. Um grande abraço, queridos irmãos. TV Secal de Florianópolis e todos que fazem este trabalho no Instagram e no YouTube, nos auxiliando na divulgação deste Evangelho de Luz, das atividades aqui de nossa casa. Que a paz esteja no coração de todos. Amo vocês.